Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Volte para Caixa. O meu nome é William Meller e com muita alegria te recebo aqui novamente para mais uma conversa, um debate, uma reflexão sobre temas que podem ser interessantes para sua carreira, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, a forma como você vem gerenciando, liderando suas equipes ou até mesmo conduzindo os seus negócios. E no episódio de hoje tenho aqui dois tópicos que vão ser muito relevantes para a gente entender um pouco dos movimentos que estão acontecendo e como o mercado vem reagindo a eles. Obviamente, a gente vem falando muito sobre inteligência artificial. Recentemente, aqui no podcast, inclusive, inteligência artificial, trabalho remoto, modelos de trabalho, né, híbrido, presencial, vem sendo um ponto de discussão muito interessante, inclusive gerando alguns comentários muito bacanas, algumas discussões sobre como o futuro do trabalho vem sendo modelado ou talvez já sendo decidido a cada nova mudança que aparece na nossa frente. Uma nova forma de trabalhar, de conduzir reuniões, uma nova forma de organizar equipes, e hoje com inteligência artificial, obviamente, as coisas parecem estarem muito mais aceleradas em cima dessas mudanças, que gera até mesmo uma certa ansiedade. Como eu posso me preparar? Como eu posso estar mais hã, pronto para aquela oportunidade, para aquele desafio que vai aparecer na minha frente. No episódio de hoje, justamente no primeiro tópico, eu quero falar com você sobre vagas, né, ou diferentes possibilidades, oportunidades de emprego e como elas parecem estar um pouco diferentes dependendo do modelo de trabalho. Isso é muito curioso, eu acho que aqui a gente vai ter uma reflexão muito interessante e eu gostaria de ouvir de você qual a sua opinião sobre isso. Então, por favor, não esqueça sempre de comentar, não esqueça de compartilhar aquilo que você acha relevante, afinal, essa é a forma que o algoritmo entende, né? Os robôs entendem que aquele conteúdo que eu venho gravando, venho preparando para você, tem uma relevância também para ser entregue para outras pessoas, tá bem? Vamos começar, vamos diretamente ao primeiro tópico do nosso episódio de hoje, aqui do podcast Volte para a Caixa. Aquela vaga que apareceu para você parece muito boa. Na verdade, a mesma vaga que você vem olhando, né, a mesma vaga, a mesma empresa, ela tem um pouco de diferença apenas quando você faz algumas comparações. Aparentemente, a mesma versão dessa posição, quando é colocada para ser remota, exige até 25% mais dos seus candidatos. E é isso que eu quero conversar com você hoje. Porque, olha só, um artigo que foi publicado pela Harvard Business Review foi agora, em agosto de 2026, no comecinho de agosto, então é bem recente. Tem um estudo onde eles analisaram mais de 50 milhões de anúncios de vagas. Olha só que interessante, ó, obviamente ao longo de um período bem grande. Eles analisaram essas vagas em mais de 20 países, né, acho que especificamente até o artigo cita 28 países. 28 países com dados de algumas empresas diferentes de recrutamento, e eles compararam, né, ou complementaram essa análise das vagas com entrevistas feitas com gestores de contratação, com, né, gestores pode ser recrutadores da vaga em si, pode ser recrutadores do RH da empresa, mas enfim, pessoas que estão interagindo ou são responsáveis pelo processo de contratação de uma empresa. Eles compararam as vagas e perceberam algo muito interessante. A mesma vaga, a mesma posição, quando anunciada como 100% remota, tinha exigências diferentes daquelas vagas, a mesma vaga, a mesma posição, a mesma necessidade, quando era híbrida ou presencial. E aí eles tentaram entender, né, olharam para esses números, o número em si já chama muito atenção, mas obviamente todo número vai chamar atenção até ele ser um pouco mais dissecado, até a gente entender o que que está por trás daquele número. E isso se confirma não sendo uma vaga diferente. A necessidade daquela posição, a necessidade de cumprir ou de colocar alguém naquela posição é justamente a mesma. Isso mostra que a régua está mais alta no remoto. Mas por quê? E aqui que entra um ponto muito interessante que o artigo traz, que ele mostra, né, que a pandemia trouxe, obviamente, a necessidade do trabalho remoto para empresas que não tinham uma preparação cultural para aquilo acontecer ainda. Em algumas empresas que já estavam preparadas, onde já tinham o trabalho híbrido ou até mesmo trabalhavam com times conectados ao redor do mundo, onde a posição geográfica, a posição da pessoa não influenciava tanto na necessidade ou naquilo que a empresa iria precisar dela, porque ela já estava estruturada
cultura como empresa para funcionar daquele jeito, espalhado ao redor do mundo, essas empresas tiveram uma vantagem muito grande. Mas empresas que simplesmente moveram as suas operações, né, passaram do dia para a noite a serem empresas onde as pessoas estavam trabalhando remotas, elas sofreram mais. E o que mais é apontado pelos gestores é a parte cultural. Ninguém cita performance como um problema, ninguém cita produtividade. A produtividade para o trabalho remoto, em muitas funções, a gente até discutiu isso aqui no podcast várias vezes. A performance e a produtividade ela tende, na verdade, a aumentar para muitas posições por causa do foco, da concentração. Então, existe uma questão de produtividade e performance que a gente já discutiu, já debateu, tem conteúdo no canal sobre isso. Porém, um ponto muito salientado e que tem um viés até interessante para ser debatido é o ponto cultural e o ponto de formação. Basicamente, os autores apontam, né, que tem 3 causas para essa necessidade ou essa maior procura por algumas competências a mais para uma vaga remota do que uma presencial. Segundo os autores, a primeira delas é o volume. O número aqui ele impressiona bastante, tá? Muitas vagas, muitas posições que antes eram trabalhadas apenas de forma presencial ou híbrida, tiveram um aumento muito grande de serem exclusivas remoto para muitos times. E isso por si só faz com que as empresas aumentem a necessidade para afunilar os seus talentos que vão ser selecionados, porque com mais ofertas no mercado, com mais vagas disponíveis e mais pessoas querendo trabalhar remoto, a empresa precisa melhorar o seu filtro para garantir que os talentos certos serão aqueles que serão, né, selecionados para aquela posição. Então esse é um dos fatores, o aumento da oferta junto com o aumento da demanda que gera uma necessidade de um filtro mais poderoso, um filtro mais forte. O segundo ponto que faz essa diferença aparecer, segundo os autores, é a dificuldade de verificar uma aderência dos candidatos à distância, tanto quanto isso é com uma pessoa presencialmente na sua frente. E a aderência que se trata realmente daquele famoso fit cultural, de entender como a pessoa pensa, como ela responde alguns pontos, como ela se comporta diante de algumas perguntas. Quando você está olhando para uma pessoa na sala, você tem mais mecanismos, mais formas de avaliar aquela pessoa diante de algumas situações. E isso, voltando para o tema cultural, é algo que tem uma relevância muito grande. A cultura, se a gente for simplificar, bem simplificado, né, bem resumido, ela é nada mais do que um algoritmo que os funcionários têm. E ao longo do tempo, esse algoritmo mostra como as pessoas naquela empresa agem, como elas decidem, como elas reagem diante de um conflito, como elas reagem diante de um problema. Tudo aquilo vai sendo moldado em cima de uma cultura interna que, obviamente, não acontece da noite para o dia. E quando você está entrevistando alguém, quando você está recrutando alguém, você tenta testar um pouquinho daquele algoritmo cultural que a sua empresa tem diante daquela pessoa para ver se vai ter algumas coisas que vão ser, né, deslocadas, que não vão fazer muito sentido já ali no momento da entrevista que podem ser percebidas. E por fim, o terceiro item que os autores salientam como causando essa diferença em necessidades ou mais requisitos para uma vaga remota do que uma presencial é o custo percebido pelas empresas para formar alguém. E aqui, para mim, é justamente onde as coisas mais ficam interessantes em cima dessa transformação que a gente vem vendo no modelo de trabalho. Porque, basicamente, o problema tem um nome, né, e isso é o ponto da formação. A gente acabou de falar de cultura, a cultura está muito linkada à formação, porque são justamente naqueles primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses, que você constrói, junto com o funcionário, como vai ocorrer essa relação entre empresa, entre time e esse novo funcionário. E no começo essa formação, ela tem uma importância muito grande, porque é ali que você entre aspas aqui, né, instala aquele algoritmo cultural, obviamente ele vai sendo moldado ao longo dos tempos, a pessoa vai se adaptando e vai aprendendo com o time, mas ali naquele momento de formação, você está entregando não apenas um modelo de trabalho esperado, mas um modelo de resposta, um modelo de comportamento que é esperado na empresa. E isso no remoto tem uma complexidade muito maior. E aqui que entra o principal ponto de discussão que eu quero ter com você e como eu sempre digo, eu quero ouvir nos comentários, né, quero ler nos comentários, discutir com você, debater, vamos ter uma conversa interessante sobre o que você acha. Porque ao meu ver,
Existe aqui um ponto de inflexão muito importante para as empresas. Existe uma mudança, sim, nesse modelo de contratação, nesse modelo de trabalho, onde as empresas precisam aprender como a sua cultura pode ser modelada e os seus talentos formados, mesmo sem estarem lá presencialmente todos os dias. E isso, num ponto de vista de contratação, tem uma relevância muito grande, porque aqui a gente tem uma oportunidade de inovação muito grande também. A gente sempre fala, né, sobre o que que é inovar, onde estão as oportunidades de inovação, e eu vejo aqui nesse modelo de contratação e formação de funcionário, né, a ponte entre a pessoa selecionada que foi contratada, chegando na empresa e começando a trabalhar e começando a performar naqueles primeiros meses. A gente tem uma oportunidade hoje muito grande, na minha percepção, de mudar algo que vem funcionando da mesma forma há muitos anos, e aqui se você for da área de RH, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, porque eu sei, embora não seja aprofundado nessa área, que existem muitas pesquisas e muitas coisas acontecendo, né, trazendo alguns frameworks de formação que levam em consideração essa mudança, essa transformação tão grande nos modelos de trabalho. Mas eu quero aprender com você sobre as oportunidades que você percebe que já estão sendo, né, corrigidas, são sendo implementadas ou modificadas em cima desses novos frameworks, esses novos modelos de formação, mas ainda assim o problema ele ainda está no ar, que é como as empresas vão formar melhor os seus talentos nesse novo modelo. E obviamente com isso o artigo da Harvard Business Review ele deixa muito claro, quem está começando agora tem um ponto a perder um pouco maior aqui, porque basicamente o trabalho remoto, né, ele foi vendido como uma redemocratização, ou uma democratização do trabalho, onde você trabalha de qualquer lugar e tudo mais, que tem um viés quase romântico, e a gente sempre acaba tendo uma confusão muito grande, né. Uma empresa precisa de um funcionário para entregar resultados. Se essa relação vai ser boa para o funcionário do ponto de vista de localidade, do ponto de vista de bem-estar, enfim, de todos os outros pontos de vista da pessoa, do ser humano que está trabalhando, a gente tem aqui um casamento perfeito. Mas ainda assim, o contrato, a relação entre os dois é uma empresa que precisa de um resultado ser entregue e uma pessoa que tem a capacidade e as habilidades para entregar esse resultado. Essa aqui vai esperar que esse cara, né, ou esse homem ou essa mulher entregue aquele resultado, essa pessoa por si por fim vai esperar que a empresa cumpra o que o acordo do contrato foi feito do outro lado, que é um salário, que é o bônus, que é, enfim, tudo aquilo que a empresa vai oferecer. O trabalho remoto, ele é um modelo, um como de entregar esse final, que é o resultado. E as empresas e os funcionários nesse momento, todos estamos passando por um momento de aprendizado, onde coisas que a gente acha que são muito boas para o bem-estar, talvez não sejam tão boas para os resultados. Ou até mesmo ao contrário. Coisas que a gente acha que vai fazer o resultado aumentar e derruba o bem-estar do funcionário, por sua vez, derruba a sua performance e faz o resultado ter um certo impacto no final das contas. Mas por que que eu disse que quem está começando agora tem um ponto a perder maior? Porque quem está começando tem muito mais a aprender de quem já está no mercado há muitos anos. Obviamente, é que eu não estou falando apenas do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de trabalho mesmo. Como interagir com uma equipe, como interagir com seu chefe, como que a gente conversa com as pessoas dos outros setores, como a gente interage, como a gente escala um problema, como a gente reporta um problema, como a gente interage quando tem um conflito numa sala. Tudo isso faz parte de um processo de formação de novos talentos e pessoas que estão entrando no mercado agora olhando para essas vagas remotas, tendo uma necessidade maior de competências, acabam ficando até mesmo assustadas de como será o seu início, né, a sua formação, o seu primeiro emprego. E por isso a conclusão, ou não a conclusão, a chamada para reflexão que eu quero deixar aqui com você é: obviamente, não dá para você, como está se candidatando numa vaga, auto-excluir aquelas oportunidades que talvez você não se encaixe em todos os requisitos. Obviamente, não estou dizendo para você sair se aplicando em todas as vagas sem pelo menos ter o mínimo ali necessário.
Mas muitas vezes pode ser que aquela vaga esteja um pouquinho mais inflada do que realmente ela necessita de um funcionário, porque ela está tentando ter um filtro mais aprimorado para encontrar aqueles talentos. E talvez você percebeu que um, 2, 3 bullets ali do necessário, você não tem aquela mesma expertise, mas você conseguiria desenvolver aquilo para aquela vaga e você talvez seja um candidato muito bom. Fica aqui o meu encorajamento, né, embora eu sei que muitas pessoas discordem, fica aqui o meu encorajamento para que você se aplique nessas vagas. Pode ser que você tenha uma oportunidade muito boa na sua frente, que teve essa pequena inflada por conta do ser um trabalho remoto que a empresa colocou, e talvez você tenha uma oportunidade muito grande de se aplicar e ser o candidato certo. E para gestores, para líderes, a reflexão que eu quero deixar, o convite ao debate, é o que nós estamos fazendo para garantir que o nosso processo de recrutamento, mas não só o recrutamento em si, as entrevistas, o processo em si, mas a seleção e a formação desses novos talentos que nós estamos trazendo para nossas empresas esteja considerando, né, inovando, levando em conta tudo que está mudando ao nosso redor no mundo do trabalho hoje. Os modelos de trabalho, os modelos de gestão, os modelos de comunicação, porque eu tenho certeza que se nós olharmos para isso com o carinho certo, nós temos uma oportunidade muito grande de transformar essa forma de esse modelo de formação de talentos, e eu tenho certeza que é uma oportunidade muito grande para alavancar ainda mais os nossos negócios. Muito bem, e com isso a gente faz uma ponte perfeita, né, porque se a empresa parou de formar porque não está confiando no trabalho remoto, ou talvez está tendo um problema entre garantir que a cultura daqueles que trabalham presencial e aqueles que trabalham remoto esteja alinhada, bom, talvez a gente também possa colocar um pouquinho da culpa disso nessa transformação tão acelerada que a gente vive nos dias atuais. E obviamente aqui eu não posso deixar a inteligência artificial de lado. E tem um ponto sobre inteligência artificial que me chamou muita atenção recentemente. Aliás, eu acho que nos últimos meses eu li e falei até mesmo sobre isso, escrevi sobre isso algumas vezes, porque é muito interessante, que é o fato das pessoas não conseguirem entrar em um consenso neste momento sobre o que a inteligência artificial já está fazendo com o mundo do trabalho. Vamos falar sobre isso. Metade dos dados que a gente acessa sobre o mercado de trabalho e inteligência artificial diz que inteligência artificial vai reduzir, cortar muitos dos empregos. Por outro lado, a gente acessa informações, notícias e muitos dados que mostram que a inteligência artificial, na verdade, está criando muitas oportunidades. O que na verdade está acontecendo aqui? Bom, agora no começo de agosto de 2026, um outro dado bem recente da Fortune, que foi publicado em uma reportagem, colocou esses dados lado a lado e percebeu que há algo muito interessante, no mínimo, acontecendo em cima das medições de trabalho, de crescimento, de layoffs e inteligência artificial. Olha só, um relatório de emprego nos Estados Unidos, um relatório local, mostrou um corte de 23 mil vagas em julho, agora de 2026, quando a expectativa era de crescimento. Ao mesmo tempo, houve uma pesquisa da Ramp Economics Lab com a Revelio Labs, agora também tudo de junho e julho de 2026, que mostrou que a inteligência artificial trouxe novas oportunidades para o mercado e muitos dos quadros corporativos, muitas empresas, estavam investindo mais pesado em inteligência artificial e, por sua vez, contratando pessoas que tinha, né, essa capacidade de suprir essa necessidade da empresa de trazer inteligência artificial para o dia a dia. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem um relatório mostrando que inteligência artificial tomou conta de algumas áreas, de algumas funções e pessoas foram demitidas, ocorreram layoffs, ao mesmo tempo a gente vê empresas investindo em inteligência artificial e precisando de pessoas, por sua vez, por conta de IA, para suprir essa necessidade. E aí, junto com isso, né, junto com essa informação, a Fortune também trouxe um dado interessante, ó, que a California Policy Labs, né, da Universidade de Califórnia, lançou um estudo com o governo estadual para rastrear, basicamente um rastreador público, que ligava os pedidos de seguro-desemprego das pessoas e a exposição daquela função de inteligência artificial. Então, um estudo muito interessante para verificar as pessoas que estão perdendo seus empregos e solicitando o seguro-desemprego,
Das funções que ela tinha, o quanto dessas funções está exposta à IA, que a gente consiga colocar dados e fatos e mostrar que sim, realmente, na Califórnia as pessoas estão perdendo os empregos e, por sua vez, procurando o auxílio-desemprego por conta da sua função estar exposta à inteligência artificial. E acontece, né, eles colocaram isso em prática e não havia sinal de ondas de demissões em cima dessas funções sinalizadas como expostas. Bom, a gente basicamente tem uma discussão muito grande para acontecer no ar, certo? IA está cortando empregos, está reduzindo oportunidades ou IA está criando oportunidades e aumentando os empregos? O interessante para mim aqui, e esse vai ser um dos meus principais focos para refletir com você, é não há resposta para essa pergunta, porque provavelmente, bom, eu não tenho, mas provavelmente ninguém tem essa resposta nesse momento, não agora, no dia que eu tô gravando esse podcast aqui. E, obviamente, quando a gente olha para todas essas informações, todos esses dados, o mais interessante é o que está acontecendo com a nossa forma de medir informações do mercado de trabalho. Os próprios autores avisam que correlação aqui que a correlação entre esses dados precisa ser analisada de uma maneira muito cuidadosa, porque só simplesmente o fato de você trazer dados, né, trazer dados e olhar para eles juntos, não significa que eles tenham uma correlação e principalmente não significam, caso eles tenham uma correlação, que a causa seja a mesma, né. Esse é um grande problema, muitas vezes, quando a gente analisa estatística, quando a gente analisa números em conjunto, e muitas pessoas são enganadas com isso hoje, inclusive enganadas facilmente por políticos, porque olham para números juntos e aí parece que as coisas têm uma relação muito grande, olha só, isso aqui aconteceu e agora isso aqui está acontecendo, isso tem uma relação, e na verdade são apenas 2 fatos completamente isolados. Um exemplo muito grande é você tem uma pessoa na liderança de um país ou de um estado, e no momento que aquela pessoa assumiu, esse indicador financeiro aqui caiu ou subiu. Pode ser que tenha uma correlação, mas pode ser que simplesmente tenha acontecido alguma coisa no mercado que fez esse indicador subir em um momento muito próximo da pessoa assumir a liderança daquele local. Então é por isso que esses dados precisam ter um cuidado quando são analisados. Porém, obviamente, a gente tem vieses diferentes aqui, ou não vieses, mas informações diferentes circulando. E a gente precisa entender. Quando a gente discute, né, se IA vai criar empregos ou se ela vai destruir empregos, a gente precisa ter um cuidado porque a gente está mexendo com a emoção das pessoas. E tem empresa que, obviamente, vai utilizar esse momento, né, utilizar a inteligência artificial e todo esse boom que nós temos na nossa frente, como uma narrativa para justificar as suas demissões em massa. Não que a inteligência artificial tenha qualquer relação com isso, mas o momento para fazer o layoff é perfeito. A gente já falou sobre isso várias vezes, inclusive aqui no canal, né? Empresas que tiveram um pico de contratação muito grande, até mesmo bem inflado durante a pandemia, que estavam infladas nos últimos anos e agora, nesse ano, tiveram vários layoffs. Várias big techs nos Estados Unidos aconteceram isso. E aí a justificativa, obviamente, teve muito de inteligência artificial na narrativa. Mas quando você analisa os relatórios financeiros, os dados, você vê que essas empresas estavam infladas, elas iriam passar por um momento de layoff, de corte de custos em algum momento. Tendo inteligência artificial ou não no mercado, elas passariam por esse momento, porque os dados financeiros levariam a esse movimento que é natural ao longo do tempo em muitas empresas. De novo, aqui com todo respeito a quem foi afetado ou está sendo afetado por esses layoffs. Mas a observação mais interessante para mim, ela veio de uma pessoa chamada Dave Clark. Ele é fundador da Augur, ele é um ex-executivo da Amazon, e ele diz que quem mais entrega valor hoje no mercado são funcionários sêniores que entenderam, né, como aprofundar um problema específico e trazer inteligência artificial para esse problema específico de uma maneira que gere mais resultados, seja eles esses resultados gerados de uma maneira mais rápida, seja eles gerados de uma maneira mais efetiva, enfim. Mas esses profissionais conseguem ter criar essa ponte entre necessidade e inteligência artificial de uma maneira muito boa. Então, para essas pessoas, existem muitas oportunidades sendo criadas. Por outro lado, a gente tem recém-formados que estão chegando sem entender muito do negócio, sem entender muito ainda sobre aonde estão as pontes que precisam ser criadas entre a tecnologia que há na nossa frente e as necessidades de negócio, e por sua vez, para recém-formados, para pessoas que estão chegando no mercado, as oportunidades parecem estar sim diminuindo.
Já discutimos aqui no canal, inclusive, sobre como vagas iniciais tiveram um aumento muito grande nas suas necessidades, os seus requisitos, por conta dessa mudança de o que significa ser júnior dentro de uma empresa. E aí o ponto de reflexão aqui é, obviamente, se você lidera e você olha para todas essas estatísticas como se fosse um consenso de que você pode cortar o seu time e usar a inteligência artificial como narrativa sem entender o que isso significa de verdade, ou que você pode sair contratando mais pessoas simplesmente porque você tem essa tecnologia em casa e você não sabe como utilizá-la e você precisa de alguém, das 2 formas você está cometendo um grande erro. Primeiro, que demitir pessoas por uma narrativa que não justifica com dados e fatos é uma forma perfeita de queimar a sua liderança e a sua imagem como líder. E segundo, que contratar pessoas sem ter um caso bem específico do porquê que você quer utilizar a inteligência artificial, que tipo de dado, que tipo de processo de negócio você quer melhorar, você quer tornar mais rápido, mais eficiente, é uma grande maneira também de queimar dinheiro na contratação e com a tecnologia. E obviamente tem uma lição muito prática que todas essas informações, todos esses dados, inclusive os artigos que citam essa discrepância entre informação nos trazem a gente precisa ter um cuidado muito grande, principalmente em posição de liderança, para entender os dados que o mercado nos fornece. Muitas vezes existe um dado que nos mostra que algo está sendo é o hype do momento, né, algo está sendo tão usado por todo mundo, então você precisa necessariamente estar usando naquele momento. E aí você sai utilizando aquela tecnologia, aquela informação, aquele framework, sem nem sequer estudar, entender como que a sua empresa vai se beneficiar com aquilo. E aí você queima os neurônios das pessoas trabalhando para você queima dinheiro em cima de tecnologia e você passa um longo período dizendo, né, chamando de uma maneira muito bonita aquele projeto como uma transformação organizacional, mas na verdade você não sabe nem o que você está transformando, nem para o que você quer ser transformado ou transformar o seu negócio. E é por isso que essa minha chamada, essa minha reflexão em cima desses dados é justamente essa, para que você analise com carinho, com mais cuidado, todos esses dados e sempre saiba por que você está decidindo usar uma tecnologia e partir para um projeto de transformação naquele momento no seu negócio. E para você que está agora, nesse momento, se perguntando como você navega isso para sua carreira, eu percebo como muito boa, uma muito boa perspectiva isso que o executivo da Amazon citou, né? Se você é alguém que já entende do processo de negócio, que já é um profissional mais sênior, talvez você tenha uma oportunidade muito boa de utilizar a inteligência artificial, entendendo o que está fazendo, mas utilizar para preencher, né, algum desses gaps entre necessidades de negócio que poderiam ser resolvidas de maneira mais rápida ou dados que podem ser consolidados de maneira mais rápida e fazer isso para ser realmente a pessoa responsável, o aprofundador daquele processo e daquela solução dentro da sua empresa. E se você é a pessoa que está agora chegando, está começando a sua carreira, você tem algo que esses profissionais sêniores não têm, que é, e eu até vou citar da maneira mais simples possível, a ingenuidade de não saber alguns porquês. E quando a gente tem essa ingenuidade de não saber os porquês, de por que que algumas coisas funcionam daquele jeito e sempre funcionaram assim há 20 anos, a gente faz aquelas perguntas que ninguém quer fazer, as perguntas que são mais você poderia considerar uma pergunta idiota, mas as perguntas que são mais simples. E essas perguntas simples fazem, na maioria das vezes, a inovação acontecer. Porque as pessoas que estão trabalhando com aquilo há 5, 10, 15, 20 anos, elas esqueceram de fazer algumas perguntinhas tão simples do mas por que que isso funciona desse jeito? Por que que a gente não remove isso aqui do processo? Por que que a gente não contrata esse tipo de serviço em vez de fazer isso em casa? Esse tipo de pergunta, você que está iniciando a sua carreira, pode ser uma grande chance para você olhar como você pode aperfeiçoar, melhorar muitos processos do negócio da empresa que você está entrando e preparar assim o seu pulo para entender onde você se qualifica mais para preencher esses gaps que aparecem no negócio. E aí, obviamente, onde está o maior sofrimento é no meio, porque você tem o profissional de início de carreira e lá no topo a gente também tem profissionais que têm tantas experiências que eles conseguem enxergar com muita clareza onde estão esses gaps, onde estão essas oportunidades.
Mas no meio, né, nas camadas centrais das empresas, é onde a gente vem percebendo um problema muito maior, porque esses funcionários eles enxergam onde estão os problemas, mas eles não têm a autoridade para fazer algumas movimentações, as autoridades para tomar algumas decisões, e acabam sendo, no meio dessa grande narrativa de corte de IA, sendo muitas vezes os profissionais que acabam perdendo, sendo cortados nesses layoffs, perdendo seus empregos, justamente com uma justificativa de corte de custos. Recentemente teve uma muito grande envolvendo middle managers, né, os gerentes do meio, em muitas empresas, quando na verdade esses profissionais, estavam nesse momento de também de transformação das suas carreiras, onde antes desse hype, antes de todo esse momento, eles tinham uma responsabilidade específica e essa responsabilidade ela começa a ser absorvida por outras pessoas que, por conta do uso da inteligência artificial, conseguem trazer soluções de maneira mais rápida, sem esperar a comunicação com outro time, sem esperar alguma dessas interações acontecer, como antes acontecia num período de tempo mais confortável, para que a gente pudesse debater se é a decisão certa e tudo mais. As coisas vêm acontecendo muito mais rápido. E bom, estamos falando aqui de oportunidades sendo criadas, de pessoas perdendo empregos. Obviamente, a reflexão final que eu quero deixar com você em cima desse assunto é: olhe para os dados de mercado sempre com cuidado, principalmente no momento que a gente tem um hype em algum assunto acontecendo. Todos os dados que a gente lê sobre inteligência artificial, sobre o futuro do mercado de trabalho com inteligência artificial, de como ela vai substituir você, como você vai fazer você um profissional incrível e super poderoso, tudo isso tem uma inflação muito grande nesse momento, inflação de informações, que é justamente o desconhecimento das pessoas. Ninguém sabe como o mercado de trabalho vai estar daqui a 5 anos. Ninguém sabe, mas todo mundo quer ter uma ideia sobre isso. E aí tentam trazer alguns dados, algumas informações que podem ser muito relevantes para nos ajudar a entender o que está acontecendo ao nosso redor, mas a gente está vivendo um momento de transformação. E um momento de transformação exige que a gente tenha cautela em como a gente olha para esses dados e como olha para o futuro. Bem, então seja olhando por ponto de vista de criação de oportunidades ou de perda de empregos, eu quero convidar você aqui para acalmar, olhar para esse hype com um ponto de vista um pouquinho mais tranquilizador e olhar com um pouquinho mais de cautela também para todo o hype ao seu redor, que talvez esteja apenas voando sem ter uma direção certa ainda nesse momento. Tá bem? E com isso a gente chega aqui no final de mais um episódio do podcast Volte pra Caixa. Como sempre, uma grande alegria estar com você e vejo você no próximo episódio. Até mais!